Me parece que é uma alegação bastante genérica, né? Sobretudo num momento que a gente deve ponderar que todos estamos acometidos por uma intempérie e que, inevitavelmente, isso afeta a todos num efeito dominó. Então, a gente entende que as instituições de ensino também, sim, foram acometidas por todas essas mazelas do Covid-19 e que também, de alguma forma, se oneraram com plataformas e a implementação de ferramentas para viabilizar o ensino e a continuidade do ano letivo de forma remota, mas também é inevitável a gente ponderar que para alguns graus e para algumas séries de ensino, essa via remota, esse ensino à distância não é eficaz. A gente já pode, inclusive, aí considerar que para crianças de pouca idade, de baixa idade, me parece que não há como a gente tentar forçar um ensino à distância, isso é absolutamente inviável. E aí o que acontece é algo que transcende a seara constitucional. A gente está tratando aí de uma relação contratual, de uma relação quase que de consumo, na qual o serviço simplesmente não está mais sendo prestado para essas baixos graus, para essas baixas idades. E aí, logo, me parece que seria a consequência legal esses contratos, pelo menos, serem suspensos até o retorno efetivo às instituições de modo físico. E as que conseguirem seguir operando para algumas faixas etárias e alguns outros cursos de forma totalmente online, que passem a não mais repassar as despesas que não estão tendo por conta de seu estabelecimento físico fechado ao aluno, aos pais dos alunos, de forma a conceder, sim, descontos. Do contrário, eu acho que nem tem como se falar em constitucionalidade aí, porque o contrato é absolutamente resilível ou resolúvel a qualquer momento. Então, os pais ou os alunos poderiam muito facilmente se desmatricular, assumir o risco de perder o ano e depois se matricular depois no ano seguinte. Mas não é isso que a gente incentiva e também não é essa atitude de intransigência que a gente espera das escolas. Algumas escolas alegam que não vão, né, dar esse desconto por conta da inadimplência, né, de alguns pais. E daí, para equilibrar as contas, alguns pais acabam, então, pagando o número cheio ou tendo apenas o desconto daquelas aulas complementares, como balé, artes, música. O que você acha disso e dessa alegação das escolas? Eu sinceramente, acho uma alegação, quando observada do viés legal, genérica, porque de bom senso a gente já consegue fazer um raciocínio que seria uma absoluta injustiça imputar a alguém a contumácia de outrem, ou seja, porque o outro não está pagando, seja porque é cometido pelo Covid, ou seja porque já esse ônus tem que ser repassado para quem honra e para quem sempre honrou efetivamente com seus compromissos. Me parece que seria um disparate e que só corroboraria ainda mais por uma situação de desequilíbrio num momento que a isonomia já não está estabelecida. Então, o que a gente busca e o que a gente incentiva é que os pais, os alunos, conversem com as instituições de ensino e que elas estejam abertas a transigir. Porque se isso eventualmente evoluir para uma seara de judicialização, me parece que o primeiro ponto que os magistrados vão analisar é se houve uma possibilidade, se houve um canal de transigência, se houve um canal que ponderou todas as circunstâncias do Covid, independente das especificidades em que cada família se encontre, porque eventualmente alguns perderam seus empregos, outros tiveram seus contratos reduzidos, mas a pandemia de forma geral, o abalo econômico macro que ela traz, isso a escola deve sim levar em consideração e repassar isso em forma de desconto ou em forma de compensar o serviço que ela não está prestando na íntegra nesse momento.
Vitor, qual que é a melhor forma de negociar a mensalidade nesse momento? É Procon, é judicializar, é ir direto na escola? Qual que seria a melhor maneira, o melhor caminho? Legal. O melhor caminho é procurar a gerência, a diretoria, em algumas instituições maiores que têm, inclusive, canais de ouvidoria, enfim, a gestão daquele determinado estabelecimento, daquela determinada instituição, e ponderar caso a caso. Como eu disse, e como percebemos, a situação de pandemia ela também faz emergir algumas situações de oportunismo. Mas a escola já sabe detectar quem efetivamente são os devedores contumazes e quem não são. E, através disso, propor condições específicas para cada condição específica, tratando de forma igual cada uma das situações de acordo com as suas características. Em não evoluindo, os canais do PROCON, do próprio Reclame Aqui, do consumidor.gov, também são uma boa ferramenta e costumam ter uma boa eficácia para esse tipo de disputa contratual ou de disputa de cunho até consumerista, como é um serviço dessa natureza. E aí sim, todos esses canais, todas essas tentativas sendo infrutíferas, não vejo outra alternativa que não a judicialização, em que pese nós não incentivarmos e recomendarmos essa litígio, essa contenção, porque isso, além de abarrotar e tumultuar o Estado e o Judiciário, acaba sendo muito mais oneroso para todas as partes. Olha, para a gente terminar aqui, havendo então essa negociação, é preciso fazer novo contrato, estabelecer então uma data para que esse desconto seja estabelecido. Como fica? Tem que ter um novo contrato ou não? Não necessariamente. Algumas questões de fato superveniente, força maior ou fato de príncipe, como é a na qual se enquadra a situação da pandemia, ela, independentemente de estar prevista no contrato ou não, ela transcende aquele instrumento particular, né? Ela tem força legal justamente porque são situações imprevistas. Então, conclamar ou convocar uma cláusula dessa, ainda que ela não esteja inscrita ou inserida naquele determinado instrumento, naquela minuta, por si só já viabilizaria um sobrestamento ou uma suspensão ou uma renegociação do contrato. Claro que se os valores forem impactados, evidentemente o ideal seria que se fizesse um aditamento por conta dessa readequação econômica para que isso fique registrado. Do contrário, a suspensão ou o sobrestamento por si só não exige necessariamente um novo contrato.